A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Você que precisa de ajuda, você que precisa de uma resposta, uma direção de Deus, você que precisa de um caminho, de uma direção, eu te peço em nome de Jesus que você fique até o final para você entender o poder que tem a palavra de Deus de mudar a sua vida se você ouvir e praticar todas as direções que Deus te dará através desse texto. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco um pequeno texto para a vossa meditação em Mateus capítulo 26, do versículo 31 ao 35, que nos fala bem assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Pedro lhe disse: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto que é muito forte, tem muitos ensinamentos para dar para você que está começando na caminhada e para você que também já está na caminhada com Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto que nos mostra um pouco sobre Jesus, ele falou e sempre deixou bem claro que a vida dele, ele veio para dar por resgate e salvação do ser humano. Jesus, ele quis mostrar para os discípulos aqui nesse texto que o propósito para o qual ele foi enviado iria se cumprir e todos iriam se escandalizar nele. Todos iriam o abandonar, porque estava chegando o momento dele ser crucificado. E ele já tinha falado, ele já tinha avisado, só que a cada vez mais estava chegando mais perto dele cumprir de fato o propósito para o qual ele foi enviado, que foi morrer naquela cruz e ressuscitar ao 3º dia, mostrando que ele venceu a morte, o inferno e o pecado. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Pedro, que é discípulo, ele é avisado por Jesus. E eu quero falar para os irmãos que os ensinamentos que nós estaremos aprendendo nesses versículos aqui, cada ensinamento vai sair da própria Bíblia. Nós não vamos estar apontando frases, filosofias, filósofos, não. A Bíblia se explica com a própria Bíblia. Não é história minha, não é coisa da minha cabeça. Com a própria Bíblia, nós vamos aprender tudo que nós precisamos para continuar de pé na caminhada. Louvado seja Deus.
Então, no versículo 31, que é a continuação do capítulo 26, do versículo 1, no 31, Jesus vai falar para os discípulos: esta noite, todos vós vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O que nós podemos aprender através desse versículo aqui? É que a palavra que Jesus libera sobre os discípulos, que todos se escandalizariam nele, era uma palavra profética. Era uma palavra que estava e também iria se cumprir. Por quê? Porque Jesus falou: está escrito. Ou seja, o que aconteceu com os discípulos e com Jesus é porque estava escrito. O que aconteceria com Jesus e com os discípulos, que eram as ovelhas, estava escrito. O que estava escrito? Que Jesus seria ferido, que Jesus seria morto, que Jesus seria cuspido, humilhado, abandonado, e que os seus discípulos ficariam dispersos, ficariam afastados do seu mestre, como ovelha sem o seu pastor para o guiar. Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o que acontece na nossa vida, na maioria das vezes, biblicamente te falando, nós podemos ter a certeza de que é porque está escrito, meus irmãos. A nossa vida, a nossa história, embora você queira viver da forma que você quer, embora você queira trilhar o seu próprio caminho, mas Deus tem uma história para você também. Deus tem um caminho para você também. E para Deus cumprir esse caminho, essa história na sua vida, muitas das vezes Ele permite você passar por certas coisas. Para Deus te colocar e te alinhar no propósito que Ele tem para a sua vida, muitas das vezes Ele permite coisas difíceis acontecer na minha e na sua vida. E você fica se perguntando por que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? Só que, através desse versículo, Deus está me mostrando e te mostrando que a nossa vida, a nossa história está escrita. Meus irmãos, Deus é um Deus que faz tudo perfeito, meus irmãos. A nossa vida nessa terra, ela não é em vão, meus irmãos. Cada sofrimento que nós passamos, cada dor, cada abandono, cada solidão que a gente passa, meus irmãos, tem um porquê, meus irmãos. Não é à toa que a gente chora, não é à toa que a gente sofre, em tudo a gente tem aprendizado. Então Jesus foi ferido e seria ferido, e os discípulos ficariam dispersos. Por quê? Porque estava escrito. Deus, quando criou os céus e a terra, os animais e os seres humanos, Ele fez tudo com propósito, meus irmãos. Desde Gênesis você pode ver, Deus fez tudo com propósito. Mesmo já sabendo que o ser humano sofreria e passaria por muitas coisas, mas ainda assim a vida do ser humano estava e estaria aliada a um propósito dele. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa vida, ela não é em vão nessa terra. Deus, Ele já tem tudo escrito, meus irmãos. Deus já tem tudo planejado. Só que muitas das vezes eu e você não queremos trilhar esse caminho.
Passamos por coisas que não entendemos, sofremos coisas que não entendemos, mas quando você deixa Jesus entrar na sua vida e você fala: Senhor, agora eu quero andar por onde o Senhor anda, eu quero caminhar por onde o Senhor caminha, eu quero fazer o que o Senhor faz. Aí você entende o porquê das coisas que você passa. Lá em Provérbios, meus irmãos, nos fala bem assim: os passos do homem devem ser dirigidos pelo Senhor, pois como entenderá o homem o seu caminho? Ou seja, a nossa vida, ela deve ser dirigida por Deus. Para você entender o porquê de você ser tanto perseguido, ser tanto machucado, você tem que deixar Deus guiar o teu caminho. O seu passo, o teu caminho deve ser guiado pelo Senhor. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, que é Jesus, é ela que dá sentido à sua vida. É ela que dá entendimento para você entender o porquê de você estar passando. Às vezes nós não entendemos e nem sabemos o porquê certas coisas acontecem. Mas se a gente aceitar o caminho de Jesus e o que Ele tem para a nossa vida, a gente vai entender o porquê de cada coisa, meus irmãos. E embora a gente não entenda, o nosso caminho está sendo trilhado por Deus. Ele sabe o que faz também. Não é motivo para você ficar preocupado. Se você está no caminho de Deus, andando pelo caminho dele. Então, meus irmãos, andar com Deus é você entender o motivo das coisas que você passa. Muitas das vezes vai ser pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos, você vai entender o porquê de você estar passando. E muitas das vezes vai ser pela vontade de Deus, porque Deus vai permitir coisas para te mostrar que o caminho dele é bom e para te ensinar que o caminho dele é perfeito, meus irmãos. Então, meus irmãos, andar pelo caminho de Deus, os caminhos que Jesus falou, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Por quê? Porque esse versículo aqui nos ensina outra coisa. Nos ensina também que o que Jesus falou ali naquela noite para os discípulos foi algo que foi profetizado no passado. É algo que estava escrito e que foi escrito. Ou seja, o que Jesus fala acontece depois. O que Jesus fala depois se confirma. Olha o poder de Deus na nossa vida, meus irmãos. Quando você decidir caminhar com Jesus, Ele vai te mostrar coisas que lá na frente vai acontecer. Quando você caminhar com Jesus, Ele vai te prevenir de situações. Ele vai te preparar antes mesmo da situação acontecer. Andar com Deus, meus irmãos, é a melhor coisa. Ele te prepara para situações que ainda não aconteceu. Por quê? Porque Jesus, além de ser o caminho, a verdade e a vida, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele sabe de tudo que acontece no começo, no meio e no fim, meus irmãos. O fim do mundo, o começo das coisas e o fim das coisas, Jesus já falou na palavra dele. Deus já falou através de Jesus o começo e o fim de todas as coisas. O mundo pode ficar preocupado com a forma que o mundo vai ficar. As pessoas podem ficar preocupadas, mas quem conhece Jesus, que é a palavra de Deus, não fica preocupada. Como que o mundo vai ficar, ou da forma que o mundo vai ficar, meus irmãos. Por quê? Porque está confiando na palavra de Deus, está confiando que o caminho de Jesus vai salvar e vai livrar ele. Meus irmãos, as pessoas vivem preocupadas com o que vai acontecer, o que vai ser do mundo. Mas se você se atentar para a Bíblia e ler ela, você vai ver que Jesus já falou tudo o que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já disse tudo, meus irmãos. Ele falou para os discípulos dele que o amor das pessoas se esfriaria. Ele falou que o pecado aumentaria. Ele falou que aconteceria grandes coisas nessa terra, até a vinda dele. E está acontecendo, meus irmãos. Não é conto de fada, não é mentira, está acontecendo. Enquanto muitos estão dormindo,
em questão de Jesus ter falado essas coisas, tem muitas pessoas que estão acordando. Muitas pessoas desacreditam, mas tem muitos também que acreditam, meus irmãos. Porque o negócio é de verdade, não é brincadeira. Deus não brinca com as coisas que Ele fala. Deus não brinca com as coisas que Ele promete, que Ele fala e falou que vai fazer. Ele vai fazer, meus irmãos. E está se cumprindo, Ele está fazendo de pouco em pouco. O mundo está se acabando, o mundo está se destruindo. Mas aqueles que ouvem o que Jesus fala, se prepara antes, se previne antes e está protegido por Ele. Como o Salmo 91, versículo 1 fala. Então, meus irmãos, Jesus ele é maravilhoso. Jesus está falando algo que aconteceria, meus irmãos, que todos ficariam contra Ele, que Ele seria abandonado por causa daquela cruz. E assim aconteceu. Pelos próximos capítulos você pode ver. Então, quando Ele fala para os discípulos que naquela noite todos se escandalizariam nele, porque estava escrito, como eu falei para os irmãos, porque tudo que acontece é o porque está escrito, a palavra de Deus ela fala, e que os discípulos ficariam como ovelhas sem pastor, ficariam dispersas, porque Jesus, sendo o pastor dos discípulos, seriam tirados deles. Ele vai falar, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando que os discípulos ficariam dispersos, abandonados. Só que tem um porém. O porém, Jesus vai falar que depois da ressurreição dele, depois que ele se levantasse dos mortos, depois que ele revivesse, ele iria adiante dos discípulos. Ele iria na frente dos discípulos para a Galileia. Sabe o que Jesus está mostrando? É que por um tempo os discípulos ficariam dispersos, sozinhos, porque ficariam sem Jesus. Só que depois Jesus vai dar uma esperança para eles, vai falar, olha, mas depois da minha ressurreição eu vou estar com vocês. Eu vou estar junto de vocês novamente e eu vou adiante de vocês para a Galileia. Meus irmãos, isso daqui é muito forte, porque hoje nessa terra nós sofremos, somos perseguidos por causa de Jesus. Aparentemente, quem olha de fora pensa que nós estamos dispersos, pensa que Deus não está conosco, pensa que Deus não está ajudando a mim e a você por permitir certas coisas. Só que vai haver um dia que nós vamos estar e se encontrar com Jesus novamente. Agora você pode estar chorando, você que segue Jesus. Você pode estar sofrendo, pessoas podem estar te caluniando, te difamando, tentando te matar. Só que eu tenho uma notícia boa para a sua vida. Em nome de Jesus. Vai ter um dia que você vai se encontrar com Jesus novamente. Vai ter um dia que você vai ver a face do teu mestre e vai viver com ele novamente. O sofrimento desse mundo não é o fim, meus irmãos. Se você segue Jesus e crê nele, o que você está passando não é o fim. Jesus vai se levantar para nos tirar dessa terra, meus irmãos. Olha que maravilha! Jesus mostrou para os discípulos que assim como as ovelhas, que significa e simboliza aqueles que seguem a Ele, ficariam dispersos, mas depois Jesus encontraria eles de novo, assim somos nós, meus irmãos, nesse mundo atribulado de pecado. Sofremos, somos perseguidos. E até mesmo o mundo pensa que estamos sozinhos, que estamos dispersos, que estamos abandonados, que Deus nos esqueceu. Só que não. Além de termos Jesus, Deus e o Espírito Santo dentro de nós, há uma promessa na Bíblia que Ele voltará para levar aqueles que seguiram a Ele para estar com Ele para toda a eternidade. Jesus vai voltar, meus irmãos.
para aqueles que viveram com Ele, para aqueles que sofreram por amor a Ele, e vai levar ele, vai levar ela para as mansões celestiais. Isso daqui também é um alerta, meus irmãos, porque quem não estiver com Jesus não vai para o mesmo lugar de Jesus. Quem não acreditar em Jesus não vai para o mesmo lugar do que Jesus. Isso é um alerta para você que ainda não crê, que ainda não tem Jesus na sua vida, para que você possa, quanto mais antes o possível, começar a buscar, começar a crer e aceitar Jesus na sua vida. E mesmo com dor, sofrimentos e lutas, aguardar a promessa da vinda de Jesus para arrebatar a igreja do Senhor, que somos eu e você que estamos aguardando a vinda dele aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, por um tempo os discípulos ficariam dispersos, sozinhos, mas depois Jesus se encontraria com eles na Galileia. Aí Pedro, que era um dos discípulos, vai falar para Jesus: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Aí Jesus vai falar: é verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Meus irmãos, a atitude de Pedro aqui foi uma atitude muito errada, porque Pedro aqui, por ter agido na emoção e não ter reconhecido que ele é falho, é pecador, Pedro está querendo mostrar que ele não erraria e que ele estava certo, e de que ainda que todos negassem ele, que todos se escandalizariam em Jesus, ele não se escandalizaria. Pedro está mostrando aqui que ele não erraria com Jesus, como se ele não tivesse pecado, como se ele não falhasse, como se ele fosse um ser humano perfeito que não pecasse. Só que Jesus mostra para Pedro: Pedro, até você, Pedro, que está falando que não vai me negar, que não vai se escandalizar, você vai me negar, Pedro. Jesus está querendo mostrar para Pedro que Pedro não é melhor do que os outros. Jesus está querendo mostrar para Pedro que Pedro é igual aos outros, falho e pecador. Louvado seja Deus. E tem pessoas, meus irmãos, que têm essa atitude como de Pedro. Pensa que não vai errar contra Jesus. Todo mundo erra, mas ele pensa que ele não erra. Tem pessoas que pensam que não peca, que não erra. Todo mundo pode errar, mas ele não erra. Ela não erra. É o santo de Deus, a santa de Deus. Só que todos nós, meus irmãos, somos falhos e pecadores. Você não pode se igualar às pessoas e dizer que você não faz, ou que você faz que as pessoas não fazem. Porque todos nós somos falhos e pecadores. A gente pode falar pela boca que não fazemos, mas na hora da situação a gente pode errar. A gente pode agir pela emoção e quebrar aquela palavra que nós falamos, que nunca faríamos na nossa vida. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro falou: eu nunca vou me escandalizar contra o Senhor, ainda que todo mundo se escandalize. Mas Jesus falou: olha, Pedro, nessa noite você vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes. Sabe o que Jesus está mostrando nesses 2 versículos 33 e 34? É que Jesus nos conhece mais do que nós mesmos. Sabe por quê? Porque você fala uma coisa e chega na hora, você não faz. Eu falo uma coisa e chego na hora, eu não faço. Isso mostra a minha fraqueza e mostra a tua fraqueza. Mostra como você é inconstante e como eu também sou inconstante, irrelevante. Uma hora penso de uma forma e ajo de outra. Uma hora ajo de uma forma e penso de outra. Mas Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, Ele conhece a mim e a você mais do que a mim e a você mesmo. Meus irmãos, nós precisamos de Jesus, meus irmãos. Mas, irmão, eu sou crente, eu já tenho Jesus. Você precisa mais de Jesus ainda.
Eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 5 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente, eu não preciso mais de Jesus não. Eu já conheço tudo que eu preciso conhecer. Você está errado, você está errado, você precisa conhecer mais ainda. Porque, meus irmãos, vamos entender uma coisa. O que a gente pensa, o que a gente acha, não é o suficiente diante de Deus. E nunca vai ser demais para Deus. Porque com Deus você sempre tem alguma coisa a aprender. Com Deus você sempre tem alguma coisa a ser ensinado. E a se dedicar, meus irmãos. Nunca é demais para Deus. Embora você conheça muito a Bíblia, se você estudar, você vai aprender e vai conhecer mais. Porque quando você lê a Bíblia, a própria Bíblia também te lê. Ela mostra o teu pecado, ela te mostra onde você deve melhorar. E a cada dia você deve melhorar. A cada dia eu devo melhorar, meus irmãos. Então Jesus está mostrando para Pedro que antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, que pensava que nunca pecaria, nunca erraria contra Jesus, ainda que todos pecaria e erraria contra Jesus, Jesus está mostrando para Pedro que Pedro também é falho, é pecador. Jesus está mostrando para Pedro que Jesus conhece Pedro mais do que ele mesmo. Nós temos que ler Bíblia, meus irmãos. Nós temos que buscar a Deus através de Jesus. Porque Ele vai te mostrar e vai te fazer você conhecer você mesmo. Ele vai te mostrar a podridão do seu pecado. Ele vai te mostrar a forma que você é realmente na sua natureza carnal. Egoísta, soberbo, prepotente, ganancioso. E Ele vai quebrar um por um pecado que está na minha e na sua vida, porque Ele me conhece e te conhece mais do que você mesmo. Tem pessoas que pensam que já entende tudo do Evangelho, já sabe tudo, só que se ele ler a Bíblia, se ela ler a Bíblia, Jesus vai falar com ela e vai mostrar, olha, você tem que aprender mais, você tem que buscar mais. Você não se conhece, eu te conheço e eu estou te mostrando, você deve melhorar aqui, você deve melhorar ali, porque senão você vai me negar, porque senão você vai se afastar de mim. Mesmo que você fale que você não vá, mas você vai se afastar de mim, você vai querer abandonar minha presença, então você tem que me buscar. Jesus falando para mim e para você. Então Pedro vai falar e querer ser mais insistente do que Jesus. Quando Jesus fala para ele que ele negaria Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. Aí Pedro vai falar mais ainda, querendo se justificar e dizendo que não estava errado. Pedro vai falar. Pedro lhe disse, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas se você for ver nos próximos versículos, você vai ver que Pedro nega Jesus. Da forma que Jesus tinha falado, Pedro tinha negado Jesus. E assim, todos os discípulos que estavam ali junto com Pedro falaram a mesma coisa. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, embora a gente fale e tenha aquela determinação que a gente não vai abandonar, que a gente não vai desistir, a gente tem que buscar Jesus. Porque nós somos, como eu falei, inconstantes, meus irmãos. Uma hora a gente fala uma coisa, mas no momento da dificuldade que Deus permite, aí Ele vai ver se você vai negar Ele ou não. Tem momentos da vida que você passa, que eu passo, que é simplesmente Deus provando a sua fé e provando a minha fé, para ver se nós realmente estamos crendo como a gente fala para as pessoas na palavra dele.
Tem coisas que Deus permite na sua vida e permite na minha, que é para Ele ver se realmente nós vamos abandonar Ele ou não, da forma que a gente fala e prega para as pessoas, meus irmãos. Porque falar a gente fala, só que eu quero ver no momento da dificuldade, quem vai negar, quem não vai. Eu quero ver no momento da dificuldade, no momento do desespero, da perseguição, quem vai negar ou não vai. É esse momento que Deus quer ver quem vai abandonar ou não vai. Então Deus tem a forma dele de trabalhar, de permitir certas coisas. Só que nós temos que buscar Jesus para entender que nós não nos conhecemos e que nós não podemos confiar em nós mesmos, porque nós somos falhos e pecadores, mas temos que confiar em Jesus, porque Jesus não muda, Ele não peca, Ele não falha, e se acreditarmos nele e viver como Ele viveu e falou, nós não vamos parar e não vamos abandonar Ele por nada, porque Ele não abandonou a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.